onde eu estava buscando uma oportunidade, né, para me conhecer melhor, e já vou explicar o porquê também disso, né? Buscando algumas coisas novas. Ela já tinha me comentado em 2019 da Incruises. E a Incruises, eu falei, Carol, nesse momento eu estava gestora de uma empresa e estava me tomando muito tempo. Então eu falei, Carol, eu não sei o que é, tenho certeza que você deve ser coisas muito boas, porque você nunca vai me procurar para falar uma coisa que não seja legal, eu tenho certeza que é uma coisa boa, mas eu quero participar sim, talvez não é o momento agora, mas eu quero sim. E quando ela veio me comentar que ela estava já dentro da Incluses e que ela já estava iniciando, eu falei, olha, eu estou junto com você, né? Ainda estou num processo aí de desenvolvimento em algumas coisas, mas eu acho que essa oportunidade que a gente está aqui vem muito a calhar e eu acredito que vai agregar para vocês, como agregou para mim também uma situação que eu estava vivendo. Então, o assunto é sobre ansiedade, medo, né, e insegurança. Poxa, mas isso daí é uma coisa que virou moda hoje? Sim, sempre existiu, né? Então, hoje existe. O que é o que é a ansiedade? Ansiedade é um distúrbio, né, aonde você, por excesso de preocupação, por excesso de estresse ou hábitos, você pode ter um problema patológico ou não. Então, qual é a diferença da ansiedade hoje, da vida contemporânea, né? A vida moderna, tá? Eu vou ser bem sucinta, não vou entrar em porque não é o nosso foco, tá? O nosso foco é esclarecer como a gente pode estar lidando com isso hoje, até a nosso favor. Então, hoje, devido à nossa vida contemporânea, a ansiedade ela é muito presente. Tá, Patrícia, por que você se interessou por esse assunto? Só porque é uma coisa atual? Não. Vou te contar um pouquinho o que aconteceu até, porque que eu sei lidar bastante com isso, tá? Sou uma pessoa ansiosa, como todo mundo. Quem mora em São Paulo, é uma megatrópole, né? Vamos dizer, megalópole. Então, não tem como você não estar agitada, porque o meio faz, a ocasião faz o ladrão, né? Então, o meio acaba te influenciando, tá? Então, vamos lá, voltando muito tempo atrás, né? Jovem, 20 e poucos anos, trabalhando bastante, tendo 2 filhos, uma mãe separada, cuidando dos filhos adolescentes, trabalhando na área da saúde, morando em São Paulo, eu comecei a sentir sintomas de ansiedade, né? Estresse, ansiedade para dormir, preocupação excessiva, muitas horas de trabalho, tal, e comecei realmente a ter até fobias. E aí, o que aconteceu? Antigamente, as pessoas não falavam sobre isso. Existia um preconceito. Existia um preconceito isso com os médicos, existia e um preconceito até mesmo na parte espiritual. Porque se você chegasse numa igreja e falasse assim que você estava sentindo medo, fobia, pronto, você está louco. Os médicos não queriam te encaminhar para um psiquiatra, porque talvez não era o momento de você estar indo para um psiquiatra, né? E, de repente, ele podia perder até aquele cliente que falasse, poxa, doutor, eu estou vindo aqui falar que eu estou me sentindo assim, com a pressão alta, com taquicardia, né? Estou com insônia, com isso, com aquilo, o senhor me manda procurar um psiquiatra, né? Na igreja, eles muitas vezes também não sabiam lidar com isso. Então, ficavam um empurrando para o outro, né? Aí você ia para a terapia até te resolvia alguma coisa, mas não sanava tudo, né? Ficava meio incompleto. Até que, de repente, isso daí foi sendo aceito e tal. E para piorar, né? Eu cheguei a ter síndrome do pânico. A síndrome do pânico, não sei se alguém aqui teve, depois a gente pode até, no final, comentar algumas coisas, é tão sério. Tem pessoas que hoje têm, e tem pessoas famosas que tiveram, e na época ninguém se falava sobre isso. E eu cheguei
de verdade, imagina, morando sozinha com 2 crianças, ter síndrome do pânico e não conseguir chegar na porta de casa até o elevador. Eu simplesmente passar mal, desmaiar, sabe? Tremores, suar frio, é uma coisa horrível. Tá, o que eu tenho que fazer? Fui para o médico, tive sorte, me indicou para eu fazer terapia. A terapeuta também era uma pessoa que buscava o autoconhecimento e que também tinha uma fé. E ela falou, Patrícia, aconselho você buscar também a sua parte espiritual. Legal, sou uma pessoa muito comprometida com as coisas, sou disciplinada, né? Respeito os profissionais. Quando tem um problema, eu falo que às vezes pode até te ajudar, mas não vai te resolver. Eu gosto de procurar um profissional. Então, procurei um profissional, então fiz o que o médico mandou, procurei a terapeuta e o lado espiritual, tá? Então, por que eu falei isso? E nesse interim todo, eu fui buscando o quê? O autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu fui me conhecendo, vendo as coisas que me deixavam estressada, o que eu podia evitar, né? Situações, às vezes, ambientes, né? Pessoas, até comida, né? Alimentos que a gente acha que é normal. Falam só do café, mas às vezes pode ser doce que você está comendo em excesso, né? Carboidrato. E tudo isso foi me trazendo, assim, curiosidades, e eu fui buscando conhecimento através de leitura, de filme, até mesmo músicas. E isso foi sanando. Precisei usar medicação? Eu usei por 6 meses. Só que eu me percebi que eu era uma pessoa agitada, sim, mas não letárgica. E aí eu fui percebendo, vendo que eu fui melhorando, que eu fui me acalmando, fui evitando algumas coisas e fui diminuindo a dose junto com o médico. Fui fazer exercícios, né? Mudei até o ambiente do meu quarto. Por quê? Se você tem eletrônicos dentro da casa, aquela coisa toda dentro do quarto, tudo isso tem muita agitação, é muita onda, muita vibração dentro da sua casa, do seu lar. Então, eu fui aprendendo, fazendo experiências, e lógico, né? Sendo acompanhada por profissionais. Fiz terapia por muitos anos, muitas vezes ainda faço, porque eu acho que isso é bacana para todo mundo, né? Porque você é o momento que você para e vai ver o que está acontecendo com você, né? Eu falo que são coisas que você fala para o terapeuta, mas você não fala para a família, você não fala nem com o padre, né? Então, você tem um terapeuta para... E dentro disso, a ansiedade, ela tem os níveis. Então, eu consegui, fazendo terapia por muitos anos, ter alta de uma fobia, né? Que é a síndrome do pânico. E por que eu estou comentando tudo isso? Porque nós estamos vivendo esse momento na modernidade e hoje, com a internet, nós estamos o dia inteiro na internet. Se não é o dia inteiro, é quase que, meu Deus, 80% do meu tempo eu estou na internet. Porque é WhatsApp, é mensagem que chega, é reuniões que a gente recebe, é um filme que você quer assistir, é uma conta que você quer pagar. E o que nos traz essa ansiedade? Também a nossa perfeição, de ser tudo muito rápido, da gente estar feliz, da gente viver a vida, né, no 100%. Muitas vezes a gente não quer comparar a nossa vida, mas a gente acaba comparando, olhando a vida do outro, né? Porque na internet ninguém vai colocar uma coisa negativa. E se colocar, a pessoa já vai ser bloqueada, vai ser banida, vai ser até deixada de ser seguida, porque ninguém quer saber disso. Pode ser um alerta? Pode ser um alerta. Então, essa necessidade da gente não poder errar, da gente estar sempre perfeito, é que nos traz essa ansiedade e sempre está acelerando tudo. A gente nos perceber, saber que cada um tem o seu tempo, cada um na internet, né? A Incluses, ela nos trouxe isso, e foi um desafio muito grande,
Para mim, principalmente, porque eu tinha vergonha de falar em vídeo. Eu tinha vergonha de que alguém fizesse comentários, né? E eu comecei a fazer vídeo, fazer coisas, e chegou no momento que estava crescendo bastante a minha rede social, e de vez as pessoas não estavam criticando, falando mal, elas estavam comentando, nossa, que legal que você fez não sei o quê, ah, que legal, não sei o que lá, não sei o quê. E de vez aquilo ser positivo, apesar do comentário ser positivo, aquilo me trouxe insegurança. Então, veja bem, me deixou inseguro, a insegurança me travou, que é o medo, né? E teve coisas que eu deixei de fazer pelo julgamento. Então, aí, o que aconteceu? Eu falei, não, mas peraí, todo mundo faz vídeo, todo mundo fala pela internet. Essa profissão que eu estou hoje buscando, né, e tendo como profissão, muitas vezes eu atendo online. Então, como né, se eu estou com medo, com insegurança. Então, aí eu fui buscar, né, a chave lá, aonde que estava me travando. E aí foi onde que eu comecei a perceber que eu estava ficando ansiosa, insegura, e que isso estava até me trazendo, olha, uma ansiedade tão grande que estava me dando taquicardia de eu ter que ir fazer coisa pela internet. Falei, gente, uma coisa tão simples. E de repente, porque todo mundo começou daqui, começou de lá, começou a crescer muito isso, e foi muito rápido, porque foi na pandemia, né? Foi muito rápido tudo. E aí, as empresas, né, fazendo entrevista de emprego tem que fazer vídeo, tem que fazer entrevista pelo Zoom, facilitou muitas coisas, mas imagina quantas pessoas estão, às vezes, passando por esse problema de ansiedade por ter que fazer isso pela internet, que já presencialmente já era difícil, né? Então, a ansiedade patológica é o que chegou a acontecer comigo. Eu cheguei a ter até síndrome do pânico. Por sorte, por ser uma pessoa consciente, eu consegui, né, por ajuda de profissionais e tudo mais, eu percebo o dia que eu não estou bem. É sinais e sintomas, né? E consegui ter alta. Mas existe ansiedade. E a ansiedade que nós temos, que é anormal, que é o que eu estou falando, deu um friozinho na barriga, porque nós vamos fazer uma vídeo aqui, né, uma palestrazinha para vocês, para a gente falar de um assunto muito atual. Fiquei super feliz pela oportunidade. Vocês não me conhecem, né, não sabem quem é a Patrícia, então sempre dá um pouquinho de insegurança. Mas esse frio na barriga de fazer uma entrevista de emprego, uma viagem que a gente nunca fez, uma pessoa que a gente está conhecendo, um novo relacionamento, né? Chegar num ambiente que ninguém conhece ninguém, é normal. Passar por um estresse do cotidiano, né? De alguma situação, que nem a Neide mudando de residência, a outra menina, esqueci o nome, que vai para Interlagos. Então, querendo ou não, nós saímos da nossa zona de conforto e traz esse estresse. Esse estresse, essa ansiedade. Aí é bacana, é gostoso, porque você tem domínio. Mas quando isso começa a persistir e ficar uma coisa que você começa a evitar ambientes, você começa a ter insônia, começa a ter sudorese, você começa até muitas vezes evitar sim ambientes e até mesmo deixar de fazer coisas que você tem, pode te prejudicar na vida financeira, pode te prejudicar em relacionamentos. E trazer, né, situações aí que você tem que tomar uma medicação. Teve uma conhecida amiga que estava com problema, por isso que eu falo que a gente pode ajudar os amigos, mas a gente tem que se conhecer e saber até onde a gente pode ajudar também.
No final do ano, é uma época que deixa a gente muito sensível, né? É uma época que tem muita agitação, muita gente vai viajar, tá terminando o ano, é festa, é comemoração, é isso, é aquilo. Teve pessoas que a gente já deixou de estar junto porque partiu. São várias situações, né? Uma amiga foi ajudar a outra porque ela estava, né, tendo problemas de ansiedade. O que aconteceu? Ela foi parar no hospital por crise de ansiedade. A pessoa deixou a outra tão estressada, tão preocupada, tão nervosa, que ela acabou indo parar no hospital. E essa mesma amiga me procurou e eu falei, olha, me desculpa, né? Eu entendo a sua situação, mas o seu caso é para um psiquiatra. Então, busque seu psiquiatra, porque a sua medicação não está te fazendo, não está de acordo. Então, a gente tem que se conhecer, não é ser ruim, a gente tem que se conhecer, saber os nossos limites, para que a gente não também se perca. E voltando para o nosso assunto aqui no sentido de medo e insegurança, não é também para tudo. Ah, eu estou com medo, estou insegura, não sei se eu vou. Vai com medo mesmo. Vai insegura mesmo. Ah, vão me julgar, vão me falar. Mas e daí? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem erro, todo mundo tem falhas. Né? E somos perfeitos porque Deus nos fez assim. Ah, porque meu cabelo é assim, porque meu sorriso é assado, porque meu olhar é isso. Não importa, seja você, seja espontâneo. Quantas pessoas estão esperando a gente falar de uma oportunidade, né? Quantas pessoas não conhecem uma oportunidade pela internet? Quantas pessoas não podem sair de casa e ter uma oportunidade de falar da Inclusas, que é uma oportunidade maravilhosa? Estamos aí com uma amiga do Uruguai, olha que bacana, né? A Neide de São José dos Campos, a outra de Interlagos, eu não sei de onde que é a Sônia, né? Não, a Lígia, eu não sei de onde ela São José também. Então, é maravilhoso. Olha a oportunidade. Eu estou conversando com pessoas da Bahia, né? Estou num grupo que é da Bahia. São pessoas que eu já me considero assim amigas. Então, gente, essa oportunidade, né? Da gente não querer fazer o perfeito, mas faça, sabe? Pare e faça. Só isso. Livre de julgamentos, né? Ele vai aparecer. Só que você não pode deixar o medo te dominar. Talvez aquele dia que você está mais sensível, tal, de repente você não quer fazer alguma coisa, se respeita. Mas existe situações que a gente tem que dominar. Patrícia, como que eu domino o medo? Como que eu domino a ansiedade para não chegar no momento de fobia, né? Não deixar levar para isso. Então vamos lá. São regrinhas básicas que eu acho que vocês muitas vezes já ouviram e não sei se alguém pratica, tá? Que parecem serem muito bobas, né? Às vezes até simples, mas no contexto elas vão se somando e você vai superando. Então, se você percebe que às vezes uma amizade, um telefonema, uma ligação, aquilo naquele dia não vai te fazer bem, você não precisa ser mal educada, cortar a pessoa, nada disso. Deixa um recado, olha, estou ocupada, em outro momento te retorno, né? Tem pessoas que vão deixar a gente estressar. Se é uma comida que você vê que você come, te deu uma digestão também, poxa, você já está vendo que aquilo não está, um dia que você está agitado, você vai tomar mais café? Evita. Ah, mas eu não consigo ficar sem tomar café porque eu tenho, né, dor de cabeça, tal, já acostumei com a cafeína. Toma menos. Vai dar uma volta no parque. Nossa, dar uma volta no parque, eu não gosto. Em algum lugar que não tenha, que esteja em contato com a natureza. Para, senta 5 minutos no YouTube, que você aprende ali a fazer para relaxar. Então, eu estou falando de técnicas e coisas simples, lógico que tem coisa muito mais aprofundada, mas que te ajuda
a você se conhecer. Veja o que você gosta de fazer. Ah, eu vou fazer academia, não sei. Não, se você não gosta de fazer academia, não vai fazer academia. Vai fazer uma caminhada, vai fazer dança, vai fazer teatro, vai fazer um trabalho voluntário. Porque se você não dominar a ansiedade, se que é normal hoje, tudo bem. Mas se você não dominar e deixar ela ir crescendo, daqui a pouco você está tomando medicação, porque médico eles preferem te dar medicação, muitos, né? E procuram um terapeuta, ele joga o problema para outras pessoas. E vai ter médicos que vão falar, não, olha, você precisa tomar uma medicação tal, mas procura se exercitar, mudar alguns hábitos e tal. Mas hoje, tem muitas pessoas que, como a vida está corrida, ela não vai olhar para você. Então, é necessário que você se conheça, comece a se observar, para que você não venha chegar no momento de uma patologia. E a internet, hoje, ela é muito favorável para a gente. Mas a gente sabe que isso também traz ansiedade. Pela comparação, por a gente ver tudo acontecer muito rápido e a gente quer acompanhar. Tem pessoas que conseguem acompanhar até um certo ponto, mas tem pessoas que começam a ficar desesperada, porque, eu perdi isso. Poxa, perdeu, tudo bem, vê a gravada, rever de novo, entra amanhã, né? Não conseguiu entrar nas 19, entra nas 20. E por que eu estou falando disso, de a gente dominar a ansiedade? Porque senão a gente vai ficar inseguro e com medo e não vai fazer. É onde vai o quê? Travar. E quantas pessoas estão aguardando uma oportunidade? Quantas pessoas estão sem saber o que fazer? E a Encruzes hoje é uma oportunidade que apareceu e que está crescendo e que a gente pode fazer de onde a gente estiver. Pode ser numa reunião, num café, pode ser na sua casa, pode ser na casa de um parente, onde você quiser. Tendo a internet boa, que nem a Neide falou que ela estava com a internet boa, pode fazer onde ela quiser, tá? Bom, eu queria até ver se, de repente, a gente podia ter 3 minutinhos e a gente se colocar nesse momento mesmo, vocês focalizando uma técnica, não sei se alguém conhece, que eu falei que é a técnica dos 3 minutos, tá? Eu aplico isso para algumas pessoas. E essa técnica de 3 minutos, muitas vezes, ela tem um resultado, assim, imediato. Então, pode acontecer que para algumas pessoas não tenha um resultado, e pode ser que para outras pessoas tenha. Então, eu ia pedir, se possível, você ou fechar os olhos, ou se focalizar em algum objeto, alguma coisa, focar o seu olhar para esse objeto, ou fechar os olhos, se preferir, tá? E a gente vai parar por 3 minutos, tudo bem? E a gente vai respirar, tá? Então, vou contar 1, 2, 3, e eu peço que a gente comece, tá? 1, 2, 3. Vai soltando devagar. Novamente.
Voltando. Pode ser que, como eu falei, pode ser que tenha pessoas que sentiram alguma coisa, pode ser que teve pessoas que não perceberam nada, e pode ser que teve pessoas que perceberam muito mais do que imaginavam, tá? Então, essa técnica eu uso muitas vezes quando tá assim, a minha cabeça bem atormentada, bem agitada, às vezes algum ambiente que não está favorável, eu às vezes até vou no banheiro, ou peço que vou beber uma água, alguma coisa, ou se não dá para sair, eu faço isso, eu me fixo em alguma coisa e vou respirando e soltando devagar, e aquilo vai me acalmando, tá? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá aberto. Existem outras técnicas que eu utilizo também, que são meditação, acompanhamento. Indico assistir esses 2 livros, tá? Poder Além da Vida e o Luca, tá? São 2 livros que a gente que mostra, né, esse lado da ansiedade, da agitação, tal. E depois, se vocês quiserem assistir, indico. Tem outros filmes também que eu já assisti e que eu acho que também é bem bacana e que mostra, né, essa agitação da vida cotidiana, da vida contemporânea, da vida que as pessoas, né, ainda da vida corporativa ainda levam, que a gente não quer mais ter esse tipo de vida, e que a gente tem que, mesmo que a gente muitas vezes ainda está nessa transição, ou que a gente está vivendo isso, a gente fazer um paralelo, né, um parênteses, e saber se proteger, tá? Então, eu indico esses 2 livros. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar essa técnica que eu apliquei com vocês, se algum dia alguém, assim, alguma coisa diferente, se não quiser falar nada também. E é isso por enquanto, eu espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês, que tenha ajudado alguma coisa nesse sentido de medo, insegurança e fobia, porque a ansiedade, ela faz a gente imaginar coisas muito além do que a gente está sentindo, então a gente dominando essa ansiedade, a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente quer e chegar nos nossos objetivos, tá? E, e eu percebendo isso, eu consegui hoje, né, além de outras coisas, também me expor mais com a internet, né? Se alguém tem esse medo, essa insegurança de estar se colocando, a fazer com medo mesmo, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Eu vou só dar uma palavrinha aqui para a Débora, depois eu mando lá os 2 postzinhos dos filmes que a Paty indicou, que é O Poder Além da Vida e o Luca. Eu mando no grupo lá para a gente depois, tá? Ou mando Tá no certo. privado, quem quiser pode me chamar. A Sandra tinha levantado a mão primeiro aqui, pode falar, Sandra maravilhosa. Obrigada, Neide. Então, sabe, meninas, o que eu já percebo? Eu sempre brinco que eu sou a pessoa que tem o desafio da meditação, né? A Rosa Dourado, quem não, a maioria das meninas que estão aqui conhecem ela. A Rosa sempre me falou, Sandra, a meditação vai te ajudar. E eu tenho, é muito desafiador. Esses 3 minutos, Paty, pareceram uma eternidade. Eu sou aquela pessoa, né? E estou me policiando. O que eu tenho feito pela manhã? Como eu moro muito perto da praia, eu tenho ido caminhar bem cedo, enquanto a minha filha está dormindo, tá? E aviso ela, claro, que eu vou sair, ela sabe, ela nem percebe, né? Quando as mães, você foi caminhar, fui. Estou sentando depois da caminhada de frente para o mar e me permitindo aos poucos, né? Eu acredito que tem que ser uma construção, porque quem é muito agitado até vou ficar 3 minutos. É uma eternidade. Vocês viram como 3 minutos é uma eternidade, né? Para a gente se permitir se enxergar, né? Nossa respiração, o nosso corpo, né? Aonde você está, se você
eu sou uma pessoa que hoje, quando eu faço isso daí, eu vou para um espaço. 3 minutos para mim é uma eternidade, eu vou para o espaço e volto. Então, assim, é uma técnica que 3 minutos eu falo que muda, né? E tem pessoas que falou que teve uma situação que a pessoa em 3 minutos, ela falou que ela em 3 minutos percebeu o que ela não percebeu em 30 da vida dela. Então, isso ficou bem marcado para mim, assim. Então, é bem interessante. Então, às vezes pode ser que nem eu falei, pode ser que nesse momento alguém não percebeu nada, eu recomendo que faça isso num momento talvez mais sozinho, mais isolado, né, mais tranquilo, sem presença de ninguém e tal, para se perceber e usar isso como uma técnica e até para tranquilizar sua mente e seu coração quando você estiver num momento assim de bastante pressão. Pode falar, Débora. Débora levantou a mão, pode compartilhar aí, Débora. A Débora. A minha mente não parou. Enquanto eu estava aqui 3 minutos tentando ficar sem pensar nada, veio um monte de pensamento para a gente perceber o quanto que a nossa mente fica ali, né, 24 horas. Primeiro começou um pensamento, depois saiu outro. Quer dizer, a gente fica com aquele turbilhão de pensamento na nossa mente e é complicado, porque nem na hora de você ficar zen, é que é como você falou, é um processo, porque quando a gente conseguir acalmar a mente, automaticamente você vai ficar num estágio que você vai conseguir meditar, ficar zen. Agora, enquanto você está meio que ligada nos 350, né? Por isso que tem que ser um processo, acho que diário, para você conseguir abaixar a adrenalina, talvez, e você conseguir entrar nesse estágio de calmaria, e aí automaticamente isso é calmando, mas é muito louco. Eu já tive a síndrome do pânico. Na verdade, eu comecei a ter insônias, assim, à noite, acordar o coração palpitando, tendo medo. Graças a Deus eu consegui perceber isso e fui atrás de ajuda também. E desde que meu filho nasceu, né, eu fiquei com medo de morrer, medo de, sabe, de coisas assim, de ser assaltada, umas paranoia, uns paranauê muito louco na cabeça. Mas, assim, é o que você falou, você tem que já perceber que alguma coisa não está legal e já procurar ajuda, porque se você esperar entrar num momento de crise muito grande para depois você conseguir sair disso, né, é bem complicado. Eu viajava muito a trabalho e acabou que o médico, quando eu passei mal em um dos voos, ele que me indicou um psiquiatra na ocasião. E ele falou assim, olha, quando você chegar em São Paulo, você procura, mas é o que você falou, eles não pensam em ajudar para você resolver o problema, e sim querer que você tome uma medicação, que você já, né? Mas assim, eu sempre procuro me policiar e sempre procurar ajuda no sentido de fazer tudo que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, para ficar bem comigo mesma, mas não é fácil, viu? Mas foi muito bacana a sua palestra, parabéns, obrigado por partilhar, obrigado por contribuir, que Deus te abençoe, todo mundo que participa. Obrigada. Imagina. Deixa eu compartilhar com vocês também, menina. Algumas referências depois, até tem uma referência de leitura, né? Depois eu passo para a Neide também, que é para vocês, se vocês gostam, né, de saber sobre como controlar a ansiedade. Então, eu acho que é bom, né, a gente ter esse conhecimento, tá? Eu passo a referência aí depois para a Neide, ela coloca no grupo de vocês também, tá bom? É isso aí. E, Débora, quando você decidir meditar, quando você fosse para acalmar a sua mente, não pense em pensamentos, porque se você falar assim, se você pensar, não vou pensar, e eles vão se multiplicar 10 mil vezes na sua cabeça, tá? Só o fato de pensar em não pensar já multiplica. É terrível. Então, vá com a mente tranquila, procure relaxar. Tem algumas meditações guiadas, que era o que eu praticava no início, que me ajudou muito chegar até esse nível de meditar hoje sem barulho, sem nada, né? Encontrar esse lugar de calmaria na mente, mas é possível, né? Mas eu entendo que é começo, meio e continuidade, é processo, né? Tem que viver o processo e aí é todo dia. Um dia ou dois que você deixa de praticar, aí você vai sentir dificuldade de novo. Então, tem que ter constância, né? No início não é fácil, mas é possível.
Tem uns livros do Dr. Joe Dispenza que falam muito a respeito disso, você encontrar o lugar da mente no aqui e no agora, né? O lugar da mente no presente. O cara é maravilhoso, não sei se vocês conhecem, Dr. Joe Dispenza. Tem um livro dele que chama-se Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Gente, é surreal, ele conta a história dele, o que aconteceu, e é poderoso o livro. Foi um dos livros que eu li, assim, que abriu muito a minha mente, né, e me ajudou a chegar nesse estado que eu estou hoje, de meditar, de ter qualidade de vida. Muito bom mesmo. Esse filme que a Paty indicou, O Poder Além da Vida, vai falar exatamente disso, né? O filme é maravilhoso, eu não sei se alguém aqui já assistiu, não vou dar spoiler do que acontece no filme, né? Porque senão vai ficar sem graça, mas assistam e depois vocês compartilhem lá no grupo os ganhos, os insights, enfim, o que que vocês acharam, porque o filme é maravilhoso, de verdade. Patrícia Fregoletti levantou a mão, minha querida, pode contribuir aqui com a gente também, por favor? Oi, gente. Gostaria de contribuir com o seguinte. Há muitos anos atrás, eu morei na capital de São Paulo. Aquele corre-corre, aquela coisa toda. Hoje moro numa chácara aqui no litoral paulista. Então, o oposto de tudo que eu vivi. A minha internet está muito ruim, eu acho que está dando para escutar bem, gente. Tá falhando Ai, bastante. para mim, acho que ela deu travou. uma travadinha, mas agora tá indo e voltando. Tá bom. Então vou continuar. Então, e hoje eu moro numa chácara aqui no litoral paulista. O oposto do que eu vivia, o oposto. Super agitada para uma calmaria tremenda. Hoje, quando eu vou para a capital, eu passo até mal de tanta agitação. E quando eu volto para cá, aquela paz. Então, assim, a hora que eu vi o processo de 3 minutos, tudo bem. Foi lento, foi longo, mas eu fiquei tão relaxada que quase eu dormi, para falar a verdade. Eu falo assim, meu Deus, eu não vou ficar do jeito, senão eu não vou escutar me chamar. Fiquei com receio porque vocês estão gravando e eu fiquei com receio de dormir. Então eu abri o olho toda hora para ver. Eu fiz a mesma coisa, Patrícia. Eu tive que abrir o olho também um pouquinho aqui, dar aquela segurada, porque quase que eu cochilo. Falei, gente, não foi 3 minutos, foi meia hora, porque foi muito gostoso. Eu também. Para mim foi Que delícia. relaxante. Foi isso Muito bom. que eu queria muito passar, bom. gente. Foi muito, Paty, muito bom. Obrigada. Gente, é assim, ó, tem um livro que chama Ansiedade e seus Distúrbios, a Natureza e o Tratamento da Ansiedade e do Pânico, de David Bowler. Aí depois eu passo para vocês. Então, assim, é treino, não é igual fazer bolo, gente. A primeira vez que você for fazer bolo, vai dar tudo errado. Quem tem mão faz rapidinho, é instinto e tal. E também tem o lado do consciente, né? A mente consciente, ela tá, não, legal, eu tô ansiosa, tal. Mas é isso, você viu a hora que você foi fazer o negócio, você não conseguiu. Por quê? Porque o inconsciente está agitado. Então, o consciente é uma coisa, às vezes a gente quer ter domínio do consciente e a gente não tem. Eu tô tranquila hoje. Tá bom. E o seu inconsciente? Então, a mente, ela tem que ser treinada também. Por isso que eu, imagino, a vida inteira fui ansiosa, louca, desde nova, né? Sempre fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, não mudou muito. Só que hoje é muito engraçado, porque meus filhos já estão adultos e falam, nossa, mãe, você tá calma. Eles estão estranhando. Porque eu falo, coitados, quanto eles sofreram comigo, né? Porque eu era numa agitação louca a vida inteira, né? E a vida fez ser assim. Mas hoje eu consigo, se eu estou num ambiente tranquilo, eu fico calma. Se eu estou agitada um pouquinho, eu vou ficar um pouquinho mais. Mas é treino, gente. É treino, é fazer bolo, é ir para academia. Não é do dia para a noite. E outra, imagina se alguém falasse para mim ficar quieta 3 minutos, eu morria, surtava. Né? Então, isso é treino mesmo. E aquela coisa, a gente tem que se amar antes de mais nada. Então, quando a gente se ama, a gente tira os 3 minutos que vale ouro, né? Vale ouro. Tá. Deixa eu ver aqui. 3 minutos refaz a gente, né? Rapidinho.
Pode falar, Dani, fica à vontade. Rapidinho. Eu lembrei, né, você falando aí da respiração, e como que isso é importante, né, para nós. E eu lembrei, quando eu fazia a faculdade, né, de educação física, na aula de atletismo, o professor falava assim, vocês não sabem nem correr. A gente, como assim, né? A gente não sabe correr. Né? Ele ensina, tem as técnicas certas, tem o jeito certo de correr, não é simplesmente sair correndo. E aí você falando aí da respiração, e tem tudo a ver também. Eu lembrei disso porque eu e a Alessandra, a gente está fazendo sessões de coach, né, com a Neide, e ela está ensinando a gente a respirar. Né, Neide? Hoje eu estou aprendendo a respirar e, assim, faz toda a diferença na nossa vida, porque às vezes você está numa situação desafiadora, qualquer situação que você esteja, se você parar e respirar, você vai conseguir pensar, vai conseguir sair daquela situação tranquilamente, o que eu não fazia antes. E, assim, a maioria das pessoas não fazem, né? Que, na verdade, a gente não tem essa consciência de que a gente não sabe respirar. E você fez aí os 3 minutinhos, eu não consigo ainda fazer meditação, não estou conseguindo, confesso, a Neide está aqui, confesso, mas esses 3 minutinhos foram assim, 3 minutinhos de paz. Eu senti uma paz assim imensa, assim um silêncio, eu escutei o canto dos pássaros lá fora no quintal, as árvores balançando. Então, assim, foi uma paz assim imensa. E o meu pensamento depois, eu pensei, nossa, eu preciso começar a fazer isso. Pelo menos 5 minutinhos já vai fazer diferença. Né? A gente acha que não, mas faz muita diferença. E assim, né, gente, só complementando tudo isso, olha como a respiração vai fazer diferença para a gente, porque se a gente souber respirar e entender que essa vai diminuir nossa ansiedade, vai trazer segurança para a gente, mais confiança, e a gente vai ter mais resultados, porque o nosso coração acelerado acelera a nossa respiração, acelera tudo. E como que a gente vai passar alguma coisa para alguém se a gente está agitado? Vai ter agitação? Vai, mas se você está consciente disso tudo, né, na sua respiração, de falar pausado e tudo mais, você vai ter controle e vai ter domínio da situação de tudo que você precisa, né? Falar que eu não tenho as minhas inseguranças, gente, eu sou ser humano, eu sou de carne e osso, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem situações que não tem como, não dá tempo da gente falar, vou fazer meditação agora, vou respirar, não é bater no peito e vai, entendeu? Não tem outra. Então, se você já se conhece, um dia anterior você já vai fazer a meditação, você já vai dormir mais tranquilo, você vai tomar menos café, vai tomar um banho gelado, vai fazer todo o ritual um dia antes, não no dia que você vai fazer o negócio, né? E se você faz isso com constância, você fala, ufa, pronto, vai dar tudo certo. Então, é isso, gente. É a gente que tem que ter domínio do nosso corpo e da nossa mente, né? Não remédio. Eu sou enfermeira e eu sou contra remédio. Eu não sei se vocês já conheceram enfermeira que é contra remédio. Sou eu. Não tomo no último caso. Imagina o médico mandando eu tomar remédio e eu parei por conta própria, fui lá e depois falei, doutor, tô parando. Ele, não, tudo bem, você pode. Então, assim, eu sou uma exceção, porque eu sou contra a medicação. Sou mesmo. Nessa questão que a Dani tocou, é bem interessante da respiração, porque eu comecei, né, a prática de exercício físico ano passado e eu estava na meta de correr. E eu ficava várias vezes tentando correr ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, não conseguia. E ano passado eu falei, não, alguma coisa está errada. E aí eu fui fazer um curso, né, com um treinador, com o Rodrigo Bicudo, achei muito interessante, o Bora Correr, e aí ele começou a falar sobre as técnicas de respiração. E eu comecei a praticar, entendi que não era o problema da corrida, eu falava, gente, eu não consigo correr, eu me canso, mas era porque eu não respirava, né? Eu não sabia respirar, e eu nem sabia que não sabia respirar. Então, quando eu aprendi a respirar, foi muito interessante, porque eu falei, não é que eu estou ficando cansada, né? Eu só estou deixando de respirar. E aí, quando eu comecei a respirar de uma forma correta, hoje eu consigo correr 5, 7 quilômetros sem pausar, sem parar. Então, para mim, fez muita diferença, de verdade, o fato de só respirar, de sair dessa respiração superficial e vir para a respiração profunda, mesmo praticar isso todo dia. Então, a respiração, ela faz mesmo coisas assim, maravilhosas pela vida da gente. Né? A Maria está com a mão levantada, quer falar, Maria? Pode compartilhar com a gente. Tá mudo, Maria. Tira do mudo o seu microfone, amada. Correto. Aí. Obrigada, agora sim.
Meu nome é Aparecida, eu sou convidada da Lígia. Hoje é meu segundo dia convivendo com vocês. Que ela me contatou pelo WhatsApp, começamos a nos falar, então eu gostei muitíssimo, então eu estou chegando. Toda essa informação, né, sobre todos os cuidados que a gente precisa ter conosco hoje, realmente são adequados, né? Eu trabalhei a minha vida toda na área de treinamentos, então eu realmente gosto muitíssimo. Medito há 44 anos, tomo muito café, mas, claro, mineira não dá para ficar sem café. Mas Café assim, bom. Como? Café bom. Café é bom. Minha família tinha fazenda, então de café eu entendo um pouquinho. Em suma, eu estou assim encantada, né? Estou começando a conhecer a empresa e quero ver assim para poder aprender, né? E ter essa nova caminhada na minha vida, porque os meus últimos 20 anos foram na área de treinamento para executivos aqui em São Paulo. Aí eu acho que não sei, alguém estava comentando, eu também não posso mais, cansei. Eu morei no centro de São Paulo a vida toda, porque eu trabalhava na Paulista. Então hoje eu moro em Guarulhos. Falei, aí eu falo para minhas amigas, vim para a fazenda. Que a atmosfera aqui é outra, não tem esse estresse todo, né? Em suma, era isso. Eu só queria dizer um olá para todas e agradecer, né? E vou aqui. Ai, meu Deus. Olha só. Saiu do ar. Eu apertei alguma coisa. É a câmera, sim. Em suma, era isso. Só para dizer um olá a todas. Tá ok? Então, obrigada. Obrigada a você pela contribuição, gente. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. E façam 3 minutos, pelo menos, de meditação. Começo, é o começo, é o começo. Ai, muito bacana. Deixa eu ver. A Ana também está Obrigada. com a mãozinha levantada. Pode compartilhar com a gente, Ana. Fica à vontade. Ok, agora sim. Ana, tá mudo, Ana, aí. A gente não está te ouvindo. Posso falar agora? Fique à vontade, todo o seu espaço. Então, me senti identificada com a história da Maria, que foi morar na fazenda. Eu sou de Fortaleza, mas já vivi em São Paulo também. Eu não sabia o que era ser ansiosa. Eu fui ansiosa toda a minha vida. Depois entendi que a origem vinha da minha infância, né? Que eu não tive assim afeto dos meus pais. Eu não fui uma criança muito assim eu fui uma criança sem limites. Então acho que foi isso que gerou a ansiedade na minha vida. Mas assim, graças a Deus, eu aproveito a oportunidade para compartilhar com vocês. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Que o que me ajudou com a ansiedade, graças a Deus, eu cheguei a usar drogas, eu cheguei a fumar maconha, né, que aqui no Uruguai se chama marihuana, que é o cannabis aqui. Mas, assim, graças a Deus, Deus me ajudou, assim, que eu tive a oportunidade de trabalhar na área da saúde. Aqui no Uruguai eu tive que começar a trabalhar numa empresa que se chama Secom, que é uma empresa de acompanhantes, né, para pessoas ancianas e pessoas que estão enfermas. E então Deus permitiu essa oportunidade e eu aprendi muita coisa trabalhando nessa empresa e até mesmo me conhecer a mim mesma, né, assim, a minha área psicológica, que eu não entendia porque eu era um despelote, né, que se fala em espanhol, um desordem, eu era um desordem que caminhava. E isso gerava eu viver
uma vida descontrolada. Eu era inestável, eu não tinha paciência com nada, eu não pude ser. Eu tenho duas filhas, e aí eu tive uma filha com um uruguaio, que o papai dela era uruguaio, e aí foi quando mudou tudo na minha vida, foi a gravidez dessa criança, né? Que aí eu tive que vir para o Uruguai, porque a gente se separou, e aí ele ficou com ela, né? Então, isso me obrigou a ter que vir para mudar de país. Imagina que eu tive que até mudar de país e idioma para poder entender a minha parte psicológica, né? Mas tudo bem. Também o espiritual também, a parte espiritual é muito importante, devido que eu tive que enfrentar um processo jurídico com o pai da minha filha, né? O pai da minha bebê, que é uruguaio. Eu estava sozinha aqui no Uruguai, não tinha família, não tinha ninguém, não falava o idioma, eu tive que aprender o idioma, tive então, assim, o único lugar que eu encontrei refúgio e contentamento e apoio foi na igreja, né? No círculo, assim, um círculo a família da fé, né? Aí eu entendi o que era esperar, o que era perseverar, o que era respeitar o outro, o que era quem eu sou, né? E então também me chamou a atenção que eu lia a Bíblia, assim, eu sempre lia os Salmos, e às vezes assim numa loucura, na minha loucura da minha vida, sempre eu tive amor pela palavra de Deus, mas eu nunca levava a sério. E essa passagem que fala que Jesus Cristo ele é príncipe de paz e ele venceu toda a ansiedade. Eu li assim, mas não me chamava atenção porque eu não conhecia o que era a ansiedade. Então, assim, depois eu comecei a orar, comecei a meditar, comecei a ler a Bíblia, eu pude, essa passagem eu comecei a ler com outra atenção esse passagem bíblico que diz que ele venceu toda a ansiedade e ele é príncipe de paz, né? E é totalmente verdade. Eu compartilho com todas porque eu vivi e foi o único lugar que eu encontrei paz, foi orando, meditando, fazendo a viagem interna, assim, observando meus erros, conhecendo a mim mesma, né? Deus ele me mostrava que era necessário eu parar um pouco para poder entender quem eu era, como eu estava vivendo as coisas que eu fazia, que nem eu mesmo dava assim, me permitia observar o que eu fazia, né? E o que eu estava falando é isso. Tem um livro, viu, Ana, que chama-se, não sei se alguém já leu, e eu li já faz muitos anos. Gente, assim, acho que todo mundo, né, já leu bastante. Chama Jesus, maior psicólogo do mundo. Sim, amo esse Uma coisa livro, assim. amo. Já não lembro mais da história, mas foi maravilhoso, foi transformador quando eu li. Era um livro de uma linguagem bem fácil e me tocou bastante na época, porque também é aquela coisa, tem pessoas que não têm o conhecimento espiritual, e espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, porque às vezes as pessoas Não, confundem, não, não vou para a igreja, não sei o quê. Não é isso. não é É isso. isso daí que você está falando, esse autoconhecimento, essa busca interna, né? E aí, esse livro também tem isso, tem algumas passagens muito interessantes, e você falando, me veio ele na cabeça, então estou falando para vocês, tá? Para quem É, gosta, busca essa parte também. Ajuda ele- também a entender várias coisas que muitas vezes a gente não entende, mas tem um lado espiritual. Porque a gente vai lidar com muita gente. Então é bom a gente também ter esse lado, para a gente entender as outras pessoas, né? então, eu não sabia que eu tinha baixa autoestima
a ansiedade me levava a fazer coisas loucas, assim, fazer várias coisas, e eu não entendia. Depois também, quando eu comecei a conhecer a respeito da ansiedade, vendo, Deus me mostrava que eu tinha que cuidar pessoas que tinham problema não podia ficar quieta, pessoas que não sabia. Quando você ensinou os 3 minutos, eu lembrei de um retiro espiritual que eu participei, que a gente fez 5 minutos. A pastora, a pessoa, a mentora responsável pela, pelo passeio, né, organizou o evento, o Retiro Espiritual para Mulheres. Ela falou da importância da gente conseguir, tentar conseguir ficar 5 minutos com a mente sem pensar em nada. E então isso foi tão sanador, foi tão lindo para mim, que eu aprendi também a técnica da respiração, que sempre me ajuda. A técnica da respiração, eu sempre respiro profundo, porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Então, quando eu aprendi a técnica da respiração, mudou assim minha vida. Nossa, como eu posso parar e assim contar pelo menos até 10 antes de sair levando tudo por diante, né? É incrível, incrível, incrível. É a respiração, né? A respiração é importante porque é isso, traz o equilíbrio para a gente, né? E por isso que é bom você contar, falam que é para contar até 10, né? Antes de você tomar qualquer atitude. Não, é para você parar, respirar, contar, para depois você pensar, tomar alguma atitude, né? É o Então, era equilíbrio, isso. né? Buscar o equilíbrio, sempre. Eu Obrigada brinco com o meu filho que a gente tem que mentalizar o lilás. Para respirar e mentalizar o lilás, para a gente se acalmar. Senão, de vez em quando, você pega um. Eu Não, aprendi aqui também no Uruguai, eu aprendi que o lilás é a cor da harmonia, porque eles têm a maior reserva de pedras amatista do mundo, né? Está aqui no Uruguai, e a cor dela, dentro da pedra, é lilás. Aqui eles chamam, a cor lilás chama lila, mas também, como se chama, meu amor, esse color, Marcia? Esse color? Violeta. A cor violeta. Eles têm então assim, é lindo, a cor da harmonia. Eu aprendi que a cor lilás, a cor violeta é a cor da harmonia. Também aprendi, graças a Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele me trouxe para um país tão verde, cheio de natureza. Eu aprendi que plantar, que cultivar, que ver as cores das flores, ver o céu, olhar para as árvores. Tudo isso nos ajuda a relaxar e aprender a estar sozinha também, aprender a valorar cada momento, assim, escutar música, cantar, escutar o canto dos pássaros, como falou aí uma outra moça. É muito importante a natureza é sanadora, me ajudou muito, muito a valorizar tudo, a natureza, né? E principalmente o ar, que é invisível, a gente não vê, mas ele é tão importante que a gente às vezes nem lembra de agradecer a Deus pelo ar, né? Que a gente respira, né? E Neide, você quer falar mais alguma coisa? Bom, gente, eu tenho meu Instagram, mas assim, se alguém também depois tiver mais alguma coisa para perguntar, pode me chamar, alguma dúvida, alguma coisa mais além, estou aí à disposição também do grupo, tá bom? Mas eu agradeço de qualquer forma por tudo, também aprendi com vocês aqui, essa troca maravilhosa. Muito obrigada, viu? Paty, eu quero, né, aqui em nome de todas, né, agradecer
Gratidão pela sua mentoria, pela sua disponibilidade nesse dia de hoje, de compartilhar com a gente assim coisas tão essenciais, né, e simples que no dia a dia a gente acaba deixando passar despercebido, né, porque a respiração é algo imprescindível na nossa vida. E ainda bem que ela está no inconsciente, ela está no automático, porque eu digo por mim, se eu tivesse que me lembrar de respirar, às vezes eu já teria morrido algumas vezes, porque na correria a gente esquece de fazer algo tão imprescindível, mas que nos ajuda tanto no momento de estresse, no foco de tensão, a ter clareza, né, a recobrar nossa consciência. Então, de verdade, gratidão pela mentoria de hoje. Meninas, vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube, tá? Assim que finalizar, eu vou subir a gravação para o Desafiando Gigantes, manda o link no grupo, os livros que a Paty indicou e os filmes eu vou mandar lá no grupo também, para quem quiser assistir depois, quem tiver curiosidade e quiser ler, e a gente se encontra na próxima sexta-feira, com a nossa querida Débora, que vai apresentar a próxima sexta, e também tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá? E aí, coloco aqui também à disposição, né, na sexta-feira, quem tiver interesse, quiser se juntar ao nosso grupo para apresentar, fique à vontade, tá bom? A gente sempre conta aí com a ajuda de todas para que o negócio aqui aconteça. E a gente sabe que não é fácil, né, Dani? Na correria aqui uma ajuda, outra ajuda, mas graças a Deus tem dado certo até aqui. Toda sexta-feira são muitos aprendizados que a gente tem, e eu vejo que ajuda muitas pessoas, né? Ainda que com dicas simples, coisas bem sucintas, mas que de alguma forma traz clareza e traz assim o olhar para algo que talvez no dia a dia passe despercebido na vida de todas nós. Tá bom? Então, gratidão a todas vocês pela atenção, por estarem aqui com a gente nesse momento, né, nessas horinhas aqui, e até sexta-feira que vem, tá, meninas? Grande abraço a todas. Bye, bye, bye. Tchau, bye, bye. Tchau, Tchau, gente. gente. Até sexta-feira. Tchau, gente.